Depois de terminar suas orações no salão principal da igreja, algumas criadas finalmente abriram caminho para o bispo Taprís. Taprís foi muito franco no momento em que começou a falar. Meu filho, você parece ter tido problemas sim, respeitado bispo. Preciso urgentemente de ensino e orientação do Deus do conhecimento. Leilin secretamente cresceu muito mais relaxado apenas devido à atitude de Taprís. De fato, ele era como o que Leilin suspeitara, e pretendia apenas aproveitar esta oportunidade para derrubar a confiança de sua família. Ele não tinha planos de substituir os Faulens. Se este fosse o caso, renunciar a alguns benefícios em troca de sua ajuda não era uma questão difícil para ele discutir. A julgar pelo seu comportamento, o bispo Taprís também deve ter assinado secretamente para si mesmo. Como herdeiro da família Faulen, as promessas de Leilin teriam que ser cumpridas até mesmo pelo barão Jonas, e isso foi feito em uma igreja com uma divindade como testemunha. Parece que o barão Jonas tem um excelente sucessor. Taprís pensou lentamente para si mesmo, depois olhou para Leilin. Querido, pequeno Leilin, você já ouviu falar do Visconde de Time? Visconde Time. A voz de Leilin estava cheia de dúvidas. Sob a orientação de Antony, ele certamente entendia os nobres da classe alta do reino de Dambrat, mas ele não parecia ter ouvido falar de nenhum ato realizado por esse Visconde. Oh, olhe para mim, me adiantando. O Visconde Time foi coroado há alguns meses, então é perfeitamente normal que você não tenha ouvido falar dele antes. Seu pai, por outro lado, é uma pessoa distinta de que você deve ter ouvido falar antes. Marquês Louis Taprís observou a expressão de Leilin com expectativa. Marquês Louis. O irmão do rei. Leilin exalou levemente. Embora soubesse que as coisas não seriam simples desta vez, ele não achava que os nobres envolvidos tivessem uma conexão direta com a realeza. A nobreza nunca foi uma comunidade muito unida. A luta pelo poder entre os nobres regionais e centrais nunca cessara nem por um momento, e embora houvesse a possibilidade de se unirem em comum diante da autoridade divina, uma batalha instintiva pelo benefício começaria uma vez no momento em que a pressão do exterior mundo foi reduzido. Dentro do reino, os nobres regionais e os nobres centrais do reino eram as duas facções que travavam as lutas mais ferozes. Está certo? O Visconde Time já é maior de idade. Embora ele seja o segundo filho, Marquês Louis o adora muito, e até deseja obter um pedaço de propriedade feudal para ele. Taprís segurou a língua e deixou o resto para a imaginação de Leilin. Então é assim que Leilin assentiu seriamente. Embora o rei e seu povo governassem o reino Dambrat inteiro, eles não poderiam possuir todo o território. Além disso, após a divisão da propriedade através das gerações e o surgimento de outras famílias nobres, a quantidade de terra territorial que o rei agora governava diretamente já era bem pequena. Até hoje, todos os territórios do reino haviam sido divididos até não restar praticamente nada. Mesmo se alguém fosse um príncipe ou princesa, se eles não fossem particularmente favorecidos pelo rei, eles nem sequer receberiam quaisquer títulos hereditários. Os títulos mais bem classificados que eles poderiam receber era o de um conde palatine, ou um marquês, e eles só possuem algumas mansões. Como irmão do rei desta geração, o Marquês Louis ainda era capaz de obter uma quantidade decente de benefícios. O arquipélago báltico era seu feudo, e a área total de todo o trecho de ilhas excedia em muito a dos Faulens. Ele ainda possuía vários portos decentes em águas profundas. Para ser franco, até mesmo os Faulens tinham que confiar em um tremendo volume de comércio no arquipélago báltico e jogar segundo violino a fim de trabalhar por dinheiro. No entanto, Louis ainda teve que considerar seu primeiro filho. Seria muito tolo da parte dele dividir seu território e, portanto, ele havia mirado em outro lugar. Talvez ele tivesse agora voltado seu olhar para o território de Faulen. Tirar outra família nobre de seu território herdado sem motivo definitivamente enviaria enormes ondas ondulando através do círculo da nobreza.
Mas se essa família fosse extinta sem sucessor e o Marquês Louis tivesse time com o nome da família, as coisas seriam muito mais fáceis. Sua influência como marquês também minimizaria as consequências desse incidente. Muito obrigado por ser sincero e respeitado bispo. A partir de agora, a Igreja do Conhecimento será totalmente aceita pelo Faulen território. Além disso, vamos distribuir outro terreno territorial na parte leste da ilha para oferecer como tributo à Igreja. Leilin se levantou e agradeceu. Embora este fosse apenas um relatório de inteligência, ele sentiu que a possibilidade de ser verdade era extremamente alta. Em primeiro lugar, o território sob a família Faulen realmente diminuiu os lucros do Marquês Louis. Mesmo que fosse só um pouco, foi o suficiente para perturbá-lo. Em segundo lugar, os Faulens eram uma família nobre recém-surgida, e eles não tinham relações complicadas com outros nobres com os quais teria sido difícil lidar. Havia apenas consequências mínimas associadas a fazer o seu movimento sobre eles. Será que esta é também uma disputa entre os partidos regional e central? Leilin experimentara muito mais truques do que isso e tinha profundidade em sua previsão. A família Faulen começou com o serviço militar, e foram os guarda-costas imperiais do rei desde o começo. Assim, eles poderiam ser considerados como parte do partido central. Mas desde que obtiveram sua propriedade feudal e chegaram aqui, a família já estava inclinada para a festa regional. Também foi assim que meu pai, o barão, lidou com isso. No entanto, o que foi estranho foi que o povo da ilha de Faulen tinha muito pouco contato com as pessoas do continente, pois era uma ilha solitária situada longe. Portanto, eles ainda não foram aceitos pelos nobres regionais. Qual é a razão pela qual esta família está agora em uma situação embaraçosa na qual não podemos confiar em nenhum dos dois lados? Depois de pensar profundamente sobre isso, Leilin foi subitamente atingido por uma enorme percepção. Não é de admirar. Se eu visse essa situação, nem mesmo eu seria capaz de resistir à ação. Há muitas vantagens, mas os riscos são muito pequenos. Talvez o Visconde Time também esteja implorando por esta oportunidade? Na verdade, o segundo palpite de Leilin estava muito mais próximo da verdade do que o primeiro palpite, mas havia algumas pequenas diferenças. Embora seu adversário fosse apenas um visconde e parecesse relativamente menos capaz, ele era apoiado pelo marquês e até mesmo sobrinho do rei. Se alguém tirasse os olhos dele por um segundo sequer, ele facilmente provocaria o caos. No entanto, foi uma sorte que ele era apenas um segundo filho favorito. Mesmo o Marquês Louis não gastaria muita energia com ele, muito menos alertaria o rei. Enquanto ele não matasse seu oponente, provavelmente não haveria muito contra-ataque. Afinal, quando se tratava de questões como esquemas para tomar o território de famílias menores, porque a maioria dos nobres maiores fazia isso às escondidas, esses rumores restringiam-se apenas a seus pensamentos, e não podiam ser mencionados com cortesia na empresa. Taprís enviou pessoalmente Leilin para fora do santuário. Assim que Leilin estava prestes a embarcar em sua carruagem, Taprís murmurou baixinho em uma voz profunda ao lado de seu ouvido: "Parece que uma onda de piratas escapou para a vizinhança recentemente. Eu espero que você cuide. Que o Deus do conhecimento te abençoe." Entendi. Houve um brilho nos olhos de Leilin, e ele deu uma olhada profunda em Taprís antes de embarcar na carruagem. O corpo da carruagem subia e descia enquanto as rodas rolavam. Leilin estava sentado na carruagem com os olhos fechados, mas seus pensamentos continuavam se movendo. Aquele astuto bispo Taprís. Ele está se preparando para apostar em ambas as partes. De fato, Leilin realmente queria obter ajuda da igreja dessa vez. Se ele pudesse exercer pessoalmente pressão sobre o marquês com o poder da igreja do conhecimento, o marquês certamente desistiria de fazer tais movimentos. Mas isso era evidentemente impossível.
Até mesmo o bispo Tapriz não possuía um quartel-general de trabalho para ele exercer sua autoridade. Se eles despacharem guerreiros e sacerdotes do santuário, eles serão considerados a favor da família Fawley. Tapriz também havia claramente rejeitado fazê-lo. Agora, parecia que, embora Tapriz tivesse dado apenas um pouco da informação, ele conseguira ganhar imediatamente um monte de lucros. Mesmo que o barão Jonas estivesse aqui, ele não ousaria voltar atrás em sua palavra. Se o Visconde Timmy fosse bem-sucedido, ele não se esqueceria de amarrar também Tapriz. Se colocar suas apostas em ambas as partes garantiria lucros, porque ele não o faria? Claro, não era que não houvesse outra maneira de obter assistência da igreja, mas isso exigiria dedicar todo o seu território a eles. No entanto, ambos os lados sofreriam e seriam destruídos indiscriminadamente se ele usasse esse método. Além disso, eles seriam boicotados por todos os nobres do continente e seriam vistos como traidores pelos nobres. Depois de pesar o assunto, Leilin chegou à conclusão de que as coisas não tinham escalado para um estágio tão desagradável, e ele não teve coragem de abandonar sua classe social. Não houve dúvida de que ele usaria aquele método. Piratas. O olhar nas pupilas de Leilin parecia distante. Como a outra parte também era uma família nobre que controlava o comércio exterior e possuía numerosos portos, eles evidentemente tinham uma formidável força marítima. Até mesmo os piratas próximos podem estar secretamente sob seu controle. Era altamente possível que eles mandassem um grupo de homens para causar uma comoção na ilha de Fawley e usá-lo para criar pressão, ou até mesmo atacar diretamente a mansão e silenciar os Fawleys. Eles fizeram isso uma vez há muito tempo de qualquer maneira. Contar com a patrulha de 100 homens para se livrar dessa onda de piratas é bastante desafiador. Leilin acariciou seu queixo. Ele nunca havia subestimado a força do oponente. Com o Marquês apoiando-o, aquele Visconde poderia facilmente despachar dezenas de profissionais. Alguém acima do nível 15 é absolutamente impossível, mas pode haver alguém acima do nível 10, e alguns profissionais de elite acima do nível 5. Não será fácil derrotá-los? Leilin rapidamente força do oponente, apenas no nível mais básico. É claro que os Fawleys não tinham apenas a patrulha do porto, mas os verdadeiros mestres estavam definitivamente viajando com o Barão Jonas. Só o mago Arnist ficara para trás para cuidar das coisas, mas essa fonte de ajuda também fora despachada pelo próprio Leilin. A outra parte, obviamente, concentrará sua força principal no Barão. A força que eles enviaram a Kiss deveria ser apenas uma pequena parte de sua força principal. Não é como se não pudéssemos combatê-los com tudo que temos. Leilin tinha um olhar distante em seus olhos. Na verdade, ele também havia considerado se esconder em algum canto do continente, evitando a situação em questão. Ele, então, lentamente acumular habilidades de se tornar um grande mago, talvez até mesmo uma lenda forte. Mas deixando de lado a afeição do barão e de sua esposa, mesmo que pudesse abandonar tudo que tinha, não conseguiu desistir dos benefícios que a família Fawley lhe trouxe. Um mar de recursos era necessário para um bruxo avançar. Seja materiais caros para ele realizar feitiçaria, ou todos os tipos de livros de magia e tal, uma grande quantidade de moedas de ouro era necessária para comprá-los. Sem um poder influente para reunir riqueza para ele, Leilin seria simplesmente incapaz de satisfazer suas necessidades sozinho.